Por isso, o meu objetivo com essa palestra de hoje é convidar você a se reconhecer como instrumento de cuidado no atendimento aromaterapêutico, mas também como alguém que precisa se cuidar. E também de chamar você para refletir sobre a importância do autocuidado, do equilíbrio emocional, da escuta ativa, dos limites saudáveis, da ética do acolhimento com responsabilidade, do atendimento personalizado, sempre respeitando a individualidade de cada interagente. Para mim, a aromaterapia, ela não é só aroma. A aromaterapia, para mim, é percepção, é memória, é emoção, é toque, é consciência, é responsabilidade, é inspiração, é ação e transformação. E qual é o papel da aromaterapeuta com relação ao cuidado? Bom, o primeiro aspecto, acho que o mais importante, é a aromaterapeuta saber cuidar de si mesma. Ela aprender a olhar para si mesma, a ouvir o que o seu corpo quer lhe dizer, quer lhe mostrar, investir no autoconhecimento, investir no autocuidado, passar por esse processo terapêutico para poder entender também como acontece todo esse processo, quais são os limites, quais são as dificuldades, se tem, por exemplo, um óleo essencial que apesar de ser o mais adequado para ser utilizado para tratar alguma disfunção, aquele aroma não me agrada, então não me sinto bem. É um processo importante da aromaterapeuta passar, dela conhecer, para poder depois entender também as dificuldades que o interagente possa vir a ter e poder ajudar ele a vencer essas dificuldades. E indo um pouco além disso, se a gente pensa em cuidar do outro, isso vai muito além de simplesmente fazer um protocolo aromaterapêutico. Cuidar do outro é escutar com presença, escutar sem julgamento, escutar sem preconceitos e preconceitos. É um cuidado integrativo, complementar. Então, o aromaterapeuta precisa estruturar o seu atendimento. Também o aromaterapeuta precisa desenvolver uma escuta ativa, e essa escuta ativa ela começa na escuta de si mesma. Se a gente não consegue se ouvir, a gente vai ter muito mais dificuldade de ouvir o outro também. Evitar projeções emocionais. Então é bem interessante a própria aromaterapeuta ou ter uma supervisão com uma aromaterapeuta mais experiente, ou fazer uma terapia pessoal, ou participar de algum grupo de estudos onde ela possa ver se não tem uma transferência, uma contra-transferência, que pode estar dificultando também o cuidado desse outro. Ter responsabilidade no uso e na recomendação dos óleos essenciais e construir relações terapêuticas saudáveis. E para construir uma relação terapêutica saudável, é preciso conhecer, entender o papel do interagente e também buscar formas de trazer ele para esse processo, para esse entendimento, para ele se perceber como uma pessoa co-criadora do próprio bem-estar. Então, ele também vai precisar investir no autocuidado, com autorresponsabilidade, de buscar olhar os hábitos de vida para ver o que pode estar causando aquela disfunção, se tem algum hábito que precisa ser modificado para que ele possa recuperar a sua saúde, seu bem-estar. Então, assim, é um processo, nem sempre é fácil, às vezes vai ter resistência, às vezes a pessoa não está pronta para abrir mão de algumas coisas naquele momento, então a gente tem que observar muito também qual é a disponibilidade emocional, a capacidade também que a pessoa tem de lidar com mudanças e ver se o interagente, se ele está disposto a se olhar, se ele está disposto a reconhecer que tem um problema, se ele está disposto a mudar hábitos ruins e se ele está disposto a investir em construir essas relações terapêuticas saudáveis e relações familiares e com colegas e com amigos também, porque a gente se constrói também na relação com o outro. E eu gosto muito dessa frase de Hipócrates: antes de curar alguém, pergunte-lhe se ele está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. Isso é uma pergunta que a gente pode fazer para si mesma também e fazer para o nosso interagente.
porque é muito importante, é essencial que ele esteja investido, envolvido e comprometido com o seu processo de busca para melhorar a sua saúde e seu bem-estar. E há pouco eu falei sobre o corpo sujeito. A gente na terapia holística fala muito, né, na relação corpo-mente, que não se separa corpo-mente, mas eu trouxe aqui agora a questão do corpo sujeito. Nós somos um corpo, mas nós somos um sujeito que, de acordo com a psicanálise, é um sujeito desejante, é um sujeito que tem que lidar com a falta. E tanto que se fala, né, que o que nos move é a dor ou o desejo. Por isso é importante trazer essa questão do corpo sujeito, né, porque tem a questão também da psicossomática, por exemplo, onde uma questão emocional mal trabalhada vai aparecer como um sintoma no corpo, e às vezes também uma retenção, uma tensão muscular, por exemplo, né, nos ombros, no pescoço, pode também trazer algum bloqueio que meio que paralisa a pessoa emocionalmente. Então esse corpo-mente, esse corpo sujeito, ele é uma relação que não tem como separar. E como diz o Freud, não é possível mudar uma pessoa sem que ela queira, mas é possível adoecer e arruinar a própria vida tentando fazer isso. E é uma coisa profunda para a gente pensar também. Eu sei que não é fácil a gente falar sobre cuidado, porque quando a gente começa a trabalhar com aromaterapia ou na área da saúde, que a gente quer cuidar do outro, a gente está muito empolgado, a gente sabe muito, a gente quer ajudar, a gente tem muita disponibilidade, aí a gente faz um estudo de caso, a gente analisa, a gente escolhe lá, né, o óleo essencial, a forma de uso, e no fim a pessoa leva, né, para usar, esquece de utilizar, aí retorna, às vezes não retorna para o atendimento, mas é importante a gente entender essa questão do sujeito. Cada um de nós é único, cada um de nós tem o seu ritmo, tem as suas dores, tem os seus traumas, tem os seus limites, tem suas possibilidades. E é preciso entender e também aprender a lidar, né, com a expectativa, tanto a nossa, que nós temos com relação ao cuidado do outro, ou a expectativa que o outro tem com relação ao cuidado que ele vai receber da gente, porque a mudança ela só acontece quando a própria pessoa decide. E o que a gente tem que fazer então? É ouvir o outro, é respeitar o espaço do outro, respeitar o tempo do outro e focar no que realmente está sob nosso controle. No caso da aromaterapeuta, o que está sob o nosso controle? É fazer uma boa anamnese, é se manter atualizada, é pegar depois aquelas informações da anamnese e sentar, estudar, fazer um bom estudo de caso, escolher com consciência, com responsabilidade os óleos essenciais, pesquisar se a pessoa já tem alguma disfunção, se tratou algum medicamento, se tem algum risco de toxicidade, contraindicação, fazer toda essa pesquisa necessária para depois poder fazer uma recomendação individualizada, personalizada, segura, consciente e responsável. E o interagente, ele então vai ter que ver, né, quais são as possibilidades que ele tem naquele momento para fazer o que ele precisa fazer, né? Porque a mudança não ocorre se a pessoa não fizer o que precisa ser feito. É importante também desenvolver a empatia, a sensibilidade e também ter estabilidade emocional. E quando eu falo em estabilidade emocional, eu falo na estabilidade emocional do aromaterapeuta, do impacto interno que vai ter a emoção, o afeto, o sentimento, a postura desse aromaterapeuta no espaço terapêutico. Então tem que se separar quais são as emoções do terapeuta e quais são as emoções do interagente. Por isso a escuta é muito importante. Também é preciso desenvolver, e a gente pode treinar isso também, uma estabilidade, um equilíbrio de assim você vai ouvir, você vai ter empatia, você vai ter sensibilidade, você vai sentir, mas você não vai se misturar, você vai conseguir separar o que é seu do que é do outro, você vai se reequilibrar e manter esse distanciamento, né, para não interferir, para que a sua emoção não interfira no processo terapêutico do outro.